Do público, este é o P24. Hoje, como o público construiu uma dating app para os programas eleitorais com a ajuda da inteligência artificial. A data das eleições legislativas aproxima-se, mas as sondagens mostram que o número de indecisos não dá sinais de diminuir. Pelo contrário, segundo a sondagem da última semana, feita pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica para o público RTP e Antena 1, o número de indecisos aumentou de 17% para 20% desde a sondagem da semana anterior. A extensão dos programas eleitorais não ajuda. Se quiser ler os programas das 8 forças políticas com assento parlamentar, do início ao fim, terá de ler 1.301 páginas, A4, e 450.000 palavras, uma tarefa que demoraria cerca de 25 horas a terminar. Se este é o seu caso e ainda não decidiu em quem colocar a cruzinha no dia 10 de março, o público dá-lhe uma ferramenta para ajudar a decidir. Nos últimos dias, o jornal lançou uma espécie de dating app dedicada aos programas eleitorais das 8 forças políticas com assento parlamentar que concorrem às legislativas de 10 de março. Tal como algumas das mais conhecidas aplicações destinadas a marcar encontros, neste trabalho de jornalismo de dados são-lhe apresentadas medidas, tem a possibilidade de escolher se identifica ou não com cada uma delas, com um gesto para a esquerda ou para a direita, e no final fará match com um partido. É com esse partido que sairá para jantar. Este é um trabalho que o público já tinha feito em 2022, nas últimas legislativas, mas desta vez o trabalho é ainda mais exaustivo e inclui muito mais medidas com a ajuda da inteligência artificial. Mas como é que se faz uma aplicação deste género e como é que se garante que os resultados são confiáveis? Neste episódio vou conversar com Rui Barros e José Voltei Pinto, a equipa de jornalismo de dados do público que desenvolveu este trabalho. Eu sou a Inês Rocha e este é o P24. Rui e José, nas últimas semanas vocês estiveram a desenvolver uma espécie de aplicação para encontros, mas para os programas eleitorais, que era algo que já tinham feito nas últimas eleições, mas de uma forma menos exaustiva. Na altura o leitor podia responder a 51 questões, agora são perto de 6.000. Como é que fizeram isto? Então, o que é que nós fizemos este ano? Recorremos à inteligência artificial para nos ajudar. Obviamente, tentando garantir que essa inteligência artificial não nos enganava. Fizemos isto de duas formas. A primeira, trabalhámos com aquilo que outras pessoas já tinham feito e utilizamos um modelo que foi desenvolvido a partir de uma base de dados que basicamente recolheu ao longo de vários anos manifestos eleitorais de todo o mundo. Estamos a falar de uma base de dados com cerca de 1,6 milhões de frases que estavam anotadas e catalogadas de alguma forma em 56 categorias. E quando falo de 56 categorias, ou seja, vai um pouco mais além daquela tradicional divisão que nós fazemos nas típicas bússolas políticas de esquerda, direita, conservador, liberal. Estamos a falar de coisas como desde se tem uma visão militarista positiva ou negativa, por exemplo, se defende os direitos humanos ou não, se tem uma visão negativa ou positiva da integração europeia. Bom, estamos a falar de 56 dimensões que tocam em várias coisas. Nós tínhamos, no fundo, um modelo de machine learning que estava treinado nesta base de dados enorme e percebemos que ela era muito boa a calcular, a perceber o que é que aquela frase poderia representar nestas tais 56 dimensões. Portanto, o primeiro passo que nós fizemos foi transformar todos os manifestos eleitorais, todos os documentos que os partidos foram divulgando em texto, não é? Num pedaço de texto, e em seguida nós fatiámos esse texto em pequenos pedaços, não é? E demos a este algoritmo dizendo-lhe, pronto, olha para este pedaço de texto e tenta então identificar o que é que tu consegues encontrar aqui, não é, em termos de visão política. O modelo é bastante interessante porque é capaz de distinguir muito bem, como foi treinado com esta base de dados tão grande que foi anotada manualmente, portanto por investigadores, tem uma capacidade muito boa de encontrar efetivamente ideias políticas. A frase eu gosto de batatas fritas não devolve valor nenhum em nenhuma das 56 dimensões, porque
teoricamente, gostar de batatas fritas não me diz muito sobre a minha visão do que é que deve ser o mundo do ponto de vista político. E, portanto, esse foi o primeiro passo, foi considerar essas frases e depois, ou seja, cada pedacinho de texto, tentar encontrar quantas dimensões é que tocava. Em seguida, nós tínhamos um problema, que era definir o que é uma medida eleitoral. Porque nos programas eleitorais podemos dizer que temos diferentes níveis de texto. Temos medidas bastante concretas, temos objetivos, não é? E temos depois quase uma grande parte dos programas eleitorais dedicada a fazer um contexto da atual situação, a dizer o que é que acreditam e o que é que não acreditam, mas que no fundo não são medidas propriamente acionáveis. Portanto, o que é que nós fizemos? Para cada uma destas pedacinhos de texto que eu disse que nós fatiámos, enviámos à OpenAI, utilizando a API, no fundo a API do ChatGPT, com uma instrução muito precisa, que nos demorou cerca de quase uma semana para andar à final, a dizer-lhe, bem, olhando para esta frase, transforma ou se encontrares aqui alguma medida eleitoral que seja de alguma forma accionável, não é? Ou seja, que ela possa ser concretizável, não é? Que não seja só um plano de intenções. Se encontrares uma medida como essa, transforma, ou seja, lê o texto e transforma-o num texto um pouco mais fácil de interpretar e de perceber. Não podemos dizer que isso tenha acontecido com total sucesso, porque muitas vezes o modelo, como qualquer pessoa que já utilizou o ChatGPT já sentiu, não é? Por vezes ele comete os seus erros e as suas incongruências e, portanto, nós o que fizemos depois foi literalmente ler cada um dos pedaços e as respectivas propostas de medidas e perceber se efetivamente era isto que o partido quer mesmo dizer ou não, para tentar perceber se valia a pena manter aquela ideia ou simplesmente apagar, porque a inteligência artificial naquele caso nem sequer atingiu exatamente o que é que está ali em causa. E o ChatGPT fez um bom trabalho, conseguiu identificar bem o que é que são medidas, o que é que não são medidas? Eu diria que genericamente sim, também utilizamos um modelo mais recente e portanto também mais caro, e portanto vimos grandes diferenças nisso, mas acima de tudo a experiência com que ficámos de utilizar esta metodologia foi até mais da importância do pedido que é feito. Ou seja, nós notámos, por exemplo, que tínhamos que lhe dar a frase anterior e a frase a seguir para ele perceber melhor o contexto daquela frase ou daquele pedaço de texto. Percebemos que temos que ser muito específicos na instrução que lhe estamos a dar, ou seja, porque senão há um grau sempre de imprevisibilidade nas respostas e ainda assim muitas vezes tivemos algumas respostas imprevisíveis, que faz parte disso. Feito isto, ficamos com cerca de 6.000 medidas eleitorais propostas pelos diferentes partidos. Havia, no entanto, um grande problema, que é, por incrível às vezes até que possa parecer, mas os partidos concordam com coisas, têm coisas em comum. Alguns deles defendem a mesma coisa, mas por caminhos diferentes, outros defendem exatamente a mesma coisa. E às vezes com formulações diferentes, acredito. Às vezes com formulações diferentes, outras vezes com formulações até muito parecidas. E isso era um problema para nós, porque a partir do momento em que eu posso dizer que concordo ou discordo, não posso só dizer que concordo com aquele partido, sabendo que há outros partidos que defendem mais ou menos a mesma coisa, mas não está lá plasmado. Portanto, nós voltamos a recorrer à tecnologia da OpenAI, neste caso os chamados text embeddings, não é? Que nos permitem traduzir, no fundo, uma frase num vetor matemático com bastantes dimensões, e depois calculamos a semelhança de cada uma destas medidas, a semelhança textual de algumas destas medidas. E depois o José Volta teve aqui a dura tarefa de basicamente estar sempre que havia um valor relativamente alto de semelhança, de dizer se efetivamente
era a mesma medida e, portanto, esta medida passa a contar para os dois partidos, ou não, e é uma medida diferente. A regra que tentamos ser muito rigorosos nisto, foi o que foi bastante exigente, porque muitas vezes o que acontece é um partido até pode ter o mesmo objetivo, mas ter uma coisinha que o diferencia, ou seja, algo que torna aquela medida de alguma forma única. E sempre que isso acontecia, nós dissemos, não, esta medida, apesar de haver outros partidos a defenderem uma coisa muito parecida, mas esta medida aqui tem uma coisa em concreto, uma coisa especial, e portanto decidimos não juntar. Foi um bocadinho esse o desafio. Mas então estas 6.000 medidas de que falam são todas as medidas que existem nos programas eleitorais, ou houve medidas que ficaram de fora? Houve medidas que ficaram de fora, quanto mais não seja porque, por vezes, o próprio algoritmo, o próprio OpenAI, não identificava absolutamente tudo o que era medida, e, por vezes, alguma coisa mais fora da caixa, por exemplo, acabava por passar despercebida. Aquilo nós, basicamente, era identificar se era uma medida, se não fosse uma medida, dar-nos um valor zero, e, por vezes, ele dá zero a algumas frases que eram medidas, que se nota que tem ali uma intenção de ação, mas que acabou por escapar pelos pingos da chuva. E o mesmo acontece também nesta duplicação, ou melhor, na divisão que existe aqui de duplicados, porque há medidas que têm um grau de similitude grande e que passam, porque, por exemplo, nós, como seres humanos, percebemos que uma frase e outra são a mesma coisa, mas como tem uma formulação em que começa de outra forma, e, por exemplo, lembro-me do tema da Ucrânia. Muitos dos partidos defendem a manutenção do apoio à Ucrânia, enquanto outros dizem que manifestam o apoio militar para a defesa da Europa contra a Rússia, etc. São coisas que são do mesmo tema, que poderiam estar inseridas, mas que acabam por escapar, e, portanto, se alguém fizer as 5.000 e tal medidas que em princípio teremos disponíveis para votação, vai encontrar algumas duplicadas, não foi infalível. Fez um bom trabalho, mas ainda assim há algumas coisas que acabam por escapar. Mas então é possível uma pessoa chegar ao site do público, começar a responder e estar 5.000 vezes a responder, é isso? Esse foi também um bocadinho o nosso objetivo. Isto porquê? Porque nós, nas últimas eleições, passámos pela experiência de ler os programas eleitorais todos de fio a pavio para encontrar estas semelhanças, e honestamente divertimos-nos muito, por incrível que pareça, porque há coisas que não são discutidas em campanha eleitoral, porque não são as medidas mais importantes ou as medidas core, não é, de um determinado partido, e ainda assim a gente fica, que engraçado, olha, nunca tinha pensado muito sobre isto, ou até algumas que nos rimos a pensar, será que é preciso mesmo legislar sobre isto? Havia um bocadinho isso, e portanto nós também quisemos dar essa experiência aos nossos leitores, que é passarem pela possibilidade, não estamos a exigir isso a ninguém, mas poderão olhar para as cerca de mais de 5.000 medidas e dizer se concordam, discordam, podem passar. Este ano também introduzimos uma novidade, a comparar com o outro dating eleitoral que fizemos. Também achamos que, apesar de muitas vezes nós podemos ter um grau de concordância relativamente elevado com um partido, há medidas que o mesmo partido defende que eu não só não discordo, como que para mim são linhas vermelhas. Eu não posso sequer equacionar votar num partido que defende esta ideia. E, portanto, criámos precisamente um botão de linhas vermelhas. Os utilizadores e os leitores do público vão poder, têm direito a 3 linhas vermelhas que automaticamente eliminam aquele partido da sua hipótese de compatibilidade, não é? Ou seja, ou da hipótese de irem a um encontro com esse partido. Tem uma contabilidade de quantas perguntas é que uma pessoa tem que responder para já ser minimamente fiável este resultado? Então, nós tentamos levar isto exatamente como se fosse uma relação a sério, e portanto achamos que para começar uma relação com alguém é preciso alguns passos
na relação, não é? E, portanto, numa primeira fase, o leitor deverá responder a cerca de 40 questões, que são, no fundo, as medidas mais populares, aquelas que já ouvimos falar na comunicação social, que têm um grau de importância grande para os vários partidos, e aí, ou seja, depois de responder a este leque de 40 perguntas, é-nos dado um primeiro, é quase como se fosse o primeiro encontro, não é? É-nos dada uma primeira hipótese de olhar para o nosso resultado. Também porque achamos que muitas vezes as pessoas olham para este género de trabalhos como se eles fossem uma ferramenta infalível de aferir o voto, e não é esse o objetivo que o público tem aqui. O objetivo é até mais mostrar às pessoas o que é que os partidos defendem nas diferentes áreas, do que propriamente indicar um objetivo de votar em A ou em B ou em C. Não faz parte do nosso objetivo aqui. Portanto, nós temos essa primeira hipótese e os leitores podem aceitar ficar pelo primeiro encontro ou avançar para um segundo encontro e ficar a conhecer um pouco melhor os partidos, não é? E depois aí sim continuar a responder às perguntas até conseguirem esgotar a base de dados. Uhum. Às 6.000 já se pode casar com o partido. Sim, um leitor consiga responder a tudo, acreditamos que já terá um valor relativamente grande, pelo menos de conhecimento sobre o que é que cada um dos partidos defende. Porque volto a reforçar, esse é o nosso grande objetivo. Sabemos que os programas eleitorais são muito exaustivos, por vezes não estão com a linguagem mais fácil de entender. Portanto, nós fizemos o esforço de fazer isso, de ler e também de os transformar quase num pequeno jogo, não é? Mas que é um jogo a sério, informativo, porque queremos que este trabalho seja o ponto de partida para os nossos leitores ficarem a conhecer um pouco melhor as ideias dos partidos, para que possam votar informados no dia 10. Uhum. Até porque as medidas não são o único fator que pesa na hora de votar, não é? Ou seja, as pessoas podem querer votar num partido por outras razões que não estão nos programas eleitorais. Claramente. Por isso é que o nosso trabalho é com que programa eleitoral é que sairia para jantar. Portanto, é baseado apenas no programa eleitoral, no texto que o partido decidiu apresentar aos eleitores e nas medidas que lá incluiu. O voto é muito mais complexo do que isto e, portanto, novamente reforço aquela ideia que disse há pouco da importância de não olhar para estas ferramentas como ferramentas que nos ajudam a decidir em quem votar, mas mais até como um ponto de partida para conhecer melhor aquilo que os partidos defendem. Rui José Volta, muito obrigada. Rui Barros e José Volta e Pinto, jornalistas de dados do Público. E no início de mais uma semana de campanha eleitoral, mais logo não perca mais um soundbite especial de campanha, com novidades dos repórteres do Público que estão a acompanhar as caravanas dos diferentes partidos. Ouça no site do Público ou nas aplicações de podcast. O P24 é um podcast do Público, a música original é da Ana Marques Maia, eu sou Inês Rocha. É tudo por hoje, tenham um bom dia e até amanhã.